Em uma pequena igreja, uma viúva se aproxima da coleta, suas mãos trêmulas segurando as últimas moedas que lhe restam. As lágrimas escorrem por seu rosto, refletindo a luta interna que a consome. Ela ouviu os sermões sobre a obrigação do dízimo, sobre como Deus castiga aqueles que não cumprem essa lei. O peso da culpa a oprime e o medo de ser punida a faz hesitar. No entanto, uma voz interior sussurra que algo não está certo. É realmente isso que Deus deseja? Não teria Jesus falado mais sobre um coração generoso do que sobre porcentagens exatas? Enquanto observa os outros depositando suas ofertas, a viúva se pergunta se sua contribuição será suficiente. Ela sabe que, ao entregar suas últimas moedas, não terá nada para comer naquela noite. A pressão da obrigação a faz sentir-se dividida entre a necessidade de sobreviver e a expectativa de agradar a Deus. O que ela não percebe é que sua luta é comum entre muitos que frequentam a igreja. A ideia de que o dízimo é uma exigência inegociável pode levar a um estado de confusão e desespero. A cena se desenrola e a viúva finalmente toma uma decisão. Com um coração pesado, ela deposita suas moedas na caixa de ofertas. O ato é mais do que uma simples transação. É uma expressão de fé, mesmo que sua mente esteja repleta de dúvidas. Ela se pergunta se Deus realmente se importa com a quantidade ou se valoriza a intenção por trás do ato. A entrega dela é um reflexo de sua confiança em Deus, mesmo em meio à escassez. Neste momento, a viúva se torna um símbolo de muitos que se sentem pressionados a dar, mas que lutam com a verdadeira essência do dízimo. A história dela nos convida a refletir sobre o que significa dar e a questionar se a obrigação é realmente o que Deus deseja de nós. O que está em jogo não é apenas o dinheiro, mas a atitude do coração. A viúva, em sua simplicidade, nos ensina que a verdadeira generosidade vai além de números e porcentagens. Ela é uma expressão de amor e gratidão. Para entender a complexidade do dízimo, é essencial voltar no tempo e explorar suas raízes no Antigo Testamento. A história começa muito antes da formalização da lei de Moisés, em um momento crucial que envolve Abraão, o pai da fé. No livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20, encontramos um episódio revelador. Após uma grande vitória militar, Abraão encontra Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo. Em um gesto de gratidão e reconhecimento pela vitória que lhe foi concedida, Abraão oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia recuperado. Esse ato não era uma obrigação imposta por uma lei, pois a lei ainda não existia. Era uma expressão espontânea de gratidão, um reconhecimento da soberania de Deus sobre sua vida e suas posses. Abraão não estava seguindo uma tradição, mas iniciando uma prática que refletia sua fé e dependência de Deus. Essa oferta não era apenas uma questão de porcentagem, mas um ato de adoração que brotava de um coração agradecido. Com o tempo, o dízimo foi formalizado na lei de Moisés, conforme descrito no livro de Levítico, capítulo 27, versos 30 a 34. Aqui, o dízimo é apresentado como um mandamento, uma parte essencial do sistema religioso e social de Israel. No entanto, é crucial entender que o dízimo tinha um triplo propósito, profundamente enraizado na justiça e na compaixão. Primeiro, como lemos em Números capítulo 18, versos 21 a 24, o dízimo sustentava os levitas, a tribo que não tinha herança de terra e estava dedicada ao serviço do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Em segundo lugar, o dízimo também era destinado a ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Deuteronômio capítulo 14, versos 28 a 29, menciona um dízimo especial a cada 3 anos, especificamente voltado para esse propósito. Essa prática visava garantir que ninguém na comunidade de Israel passasse fome ou estivesse em extrema necessidade, funcionando como uma rede de segurança social inspirada por Deus. Por fim, parte do dízimo era utilizada para celebrar festividades religiosas,
promovendo a comunhão e a alegria entre o povo de Deus. O dízimo não era simplesmente um imposto, era um investimento na vida espiritual da comunidade. É importante ressaltar que havia diferentes tipos de dízimos, e não se tratava de um simples 10% e nada mais. Havia o dízimo anual para os levitas, o dízimo trienal para os necessitados e outras ofertas e contribuições especiais. No entanto, mesmo no Antigo Testamento vemos como esse princípio pode se distorcer. No livro de Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 12, Deus confronta seu povo por roubá-lo dos dízimos e das ofertas. A negligência no dízimo não era apenas uma questão financeira. Era um reflexo da falta de fé e de um coração afastado de Deus. Assim, o panorama do dízimo se revela como um ato de adoração, ancorado na gratidão e na justiça, mas também suscetível à distorção e à hipocrisia. Ao aprofundar-se no conceito do dízimo, é fundamental compreender seu propósito original, que vai além da mera obrigação financeira. O dízimo, conforme estabelecido nas Escrituras, possui um triplo propósito que reflete a justiça, a compaixão e a adoração. Em primeiro lugar, o dízimo foi instituído para sustentar os levitas, a tribo encarregada do serviço no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Como não possuíam herança de terra, os levitas dependiam do dízimo do povo para sua subsistência. Essa prática não apenas garantiu a manutenção do serviço religioso, mas também reforçou a importância da comunidade em apoiar aqueles que dedicavam suas vidas ao serviço de Deus. Em segundo lugar, o dízimo tinha um papel crucial na assistência aos necessitados. Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 a 29, destaca que a cada 3 anos, um dízimo especial deveria ser reservado para os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Essa prática visava assegurar que ninguém na comunidade de Israel passasse fome ou estivesse em extrema necessidade. O dízimo, portanto, se tornava uma expressão de solidariedade e amor ao próximo, refletindo o caráter de Deus, que se preocupa com os vulneráveis. Por fim, o dízimo também era utilizado para promover festividades religiosas, criando um espaço de comunhão e alegria entre o povo de Deus. Essas celebrações não eram meras obrigações, mas momentos de adoração e gratidão, onde a comunidade se reunia para celebrar as bênçãos recebidas. O dízimo, nesse contexto, se transforma em um investimento na vida espiritual da comunidade, promovendo a unidade e a alegria entre os fiéis. É importante ressaltar que o dízimo não deve ser visto apenas como um percentual fixo, mas como um princípio subjacente que reconhece Deus como a fonte de toda provisão. A verdadeira essência do dízimo reside na atitude do coração. Quando damos, devemos fazê-lo com gratidão e generosidade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. O ato de dar deve ser uma expressão de amor, não uma obrigação imposta. Infelizmente, ao longo da história, o propósito do dízimo foi distorcido. Muitas vezes, ele se tornou uma ferramenta de manipulação, onde a ênfase estava na quantidade e não na qualidade do coração que dá. Essa distorção levou a um entendimento errôneo do que significa ser generoso. O verdadeiro dízimo é aquele que flui de um coração transformado, que reconhece a bondade de Deus e deseja compartilhar essa bondade com os outros. Assim, ao refletirmos sobre o propósito do dízimo, somos desafiados a reavaliar nossas motivações e a buscar uma compreensão mais profunda do que significa dar. O dízimo deve ser uma expressão de adoração, um reflexo da nossa gratidão e um compromisso com a justiça e a compaixão. Ao fazermos isso, não apenas honramos a Deus, mas também contribuímos para a construção de uma comunidade mais solidária e amorosa. No coração da sociedade judaica do primeiro século, a hipocrisia religiosa se manifestava de maneira alarmante. Os fariseus, líderes respeitados e zelosos da lei, eram vistos como os guardiões da tradição e da moralidade. No entanto,
Por trás de suas vestes religiosas e de suas longas orações, havia uma realidade distorcida. Eles se tornaram tão obcecados pela observância da lei que perderam de vista o verdadeiro propósito dela: o amor e a justiça. Jesus, ao observar essa hipocrisia, não hesitou em confrontá-los. Em Mateus 23, ele pronuncia uma série de "ai de vocês", denunciando a superficialidade de suas práticas. Os fariseus eram rápidos em dizimar até mesmo as especiarias mais insignificantes, como a menta e o endro, mas negligenciavam os aspectos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Essa crítica de Jesus revela uma verdade profunda. A religiosidade vazia não agrada a Deus. O que ele deseja é um coração transformado, que reflita seu amor e compaixão. A hipocrisia religiosa não se limita apenas aos fariseus do passado. Ela ainda se infiltra nas comunidades de fé hoje. Muitas vezes, as pessoas se sentem pressionadas a cumprir rituais e obrigações, enquanto suas vidas permanecem desconectadas da essência do Evangelho. A prática do dízimo, por exemplo, pode se tornar uma mera formalidade, uma maneira de se sentir justificado diante de Deus, sem que haja uma verdadeira transformação interior. Jesus nos ensina que a verdadeira adoração não se resume a rituais externos, mas a uma vida que reflete os valores do reino de Deus. Ele nos chama a examinar nossas motivações e a nos perguntarmos: estamos dando por obrigação ou por amor? A hipocrisia religiosa se manifesta quando nos preocupamos mais com a aparência do que com a autenticidade do nosso relacionamento com Deus. A história da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, contrasta fortemente com a atitude dos fariseus. Enquanto eles se vangloriavam de suas contribuições, a viúva, em sua humildade, ofereceu tudo o que possuía, demonstrando uma confiança total em Deus. Essa entrega radical é o que Jesus valoriza. Ele não se importa com a quantidade, mas com a qualidade do coração que dá. Portanto, ao refletirmos sobre a hipocrisia religiosa, somos desafiados a buscar uma fé genuína, que não se baseie em aparências, mas em um relacionamento autêntico com Deus. Precisamos nos afastar da religiosidade vazia e abraçar a verdadeira essência do Evangelho, que nos chama a amar, servir e dar com um coração generoso. A hipocrisia pode ser uma armadilha sutil, mas a graça de Deus nos convida a viver de maneira diferente, a sermos luz em um mundo que muitas vezes se perde em rituais sem significado. Ao adentrarmos na era de Jesus, encontramos um novo entendimento sobre o dízimo e a generosidade que desafia as normas estabelecidas. Jesus, o Mestre por excelência, não apenas respeitava a lei, mas a reinterpretava à luz do amor e da compaixão. Em suas interações com os fariseus e o povo, ele trazia à tona a essência do que significa dar e viver em comunhão com Deus. Em Mateus 23:23, Jesus critica os fariseus por sua obsessão em cumprir a letra da lei, enquanto negligenciam os princípios fundamentais: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele não os condena por dizimarem, mas os adverte que a verdadeira adoração vai além de rituais. A prática do dízimo, embora importante, não deve eclipsar a necessidade de um coração que busca a justiça e a compaixão. Jesus nos ensina que o dízimo não é um fim em si mesmo, mas um reflexo de uma vida transformada. Em Lucas 11:42, ele repete essa mensagem, enfatizando que os fariseus estavam tão preocupados com os detalhes externos que se esqueciam do amor de Deus. A crítica de Jesus não é apenas uma condenação da hipocrisia, mas um convite a uma transformação interna. Ele nos chama a reavaliar nossas motivações e a nos perguntar: estamos dando por obrigação ou por amor? O verdadeiro dízimo deve fluir de um coração grato e generoso, que reconhece a bondade de Deus. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18:9 e 14, ilustra essa verdade de maneira poderosa. O fariseu, em sua arrogância,
se vangloria de suas práticas religiosas, incluindo o dízimo, enquanto o publicano, consciente de sua pecaminosidade, clama por misericórdia. Jesus ensina que é o publicano, e não o fariseu, que sai justificado diante de Deus. Essa história nos lembra que a verdadeira justiça não se baseia em nossas obras, mas na humildade e na dependência de Deus. Além disso, a história da viúva pobre, relatada em Marcos 12, 41-44, destaca a importância da atitude do coração ao dar. Enquanto os ricos lançam grandes quantias no tesouro do templo, a viúva oferece apenas 2 pequenas moedas, mas Jesus a elogia, afirmando que ela deu mais do que todos os outros. Sua oferta, embora pequena em valor monetário, representa uma entrega total e confiante a Deus. Essa narrativa nos ensina que o valor do que damos não é medido pela quantidade, mas pela disposição do coração. Jesus, portanto, não aboliu o dízimo, mas o colocou em uma nova perspectiva. Ele nos convida a ver o ato de dar como uma expressão de adoração, um reflexo da nossa gratidão e amor por Deus. O dízimo deve ser uma resposta à graça que recebemos, não uma obrigação que nos pesa. Ao focarmos na justiça, na misericórdia e no amor, encontramos a verdadeira essência do que significa viver em comunhão com Deus e com os outros. Assim, ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, somos desafiados a cultivar um coração generoso, que não se limita a cumprir regras, mas que busca refletir o amor de Deus em todas as áreas de nossas vidas. O verdadeiro dízimo é aquele que flui de um coração transformado, que reconhece que tudo o que temos vem de Deus e que somos chamados a compartilhar essas bênçãos com os outros. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos se tornaram os pilares da nova comunidade cristã, levando adiante os ensinamentos do Mestre e moldando a prática da fé em um mundo em transformação. A generosidade, um tema central na mensagem de Jesus, tornou-se um princípio fundamental na vida da igreja primitiva. Os apóstolos não apenas pregaram sobre a importância de dar, mas também viveram isso de maneira prática e radical. Em suas cartas, especialmente nas epístolas de Paulo, encontramos uma ênfase clara na doação voluntária e generosa. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo dedica um espaço significativo para falar sobre a coleta que estava sendo organizada para ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém. Ele não impõe um percentual fixo, mas encoraja os cristãos a darem conforme o que decidiram em seus corações, enfatizando que Deus ama quem dá com alegria. Essa abordagem reflete a liberdade que os cristãos têm em Cristo, onde a doação não é uma obrigação, mas uma expressão de gratidão e amor. Paulo também destaca a importância da generosidade como um reflexo da graça de Deus em nossas vidas. Em 2 Coríntios 9:8, ele afirma que Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, vocês possam abundar em toda boa obra. Essa promessa de Deus nos encoraja a sermos generosos, sabendo que Ele provê para nossas necessidades e nos capacita a compartilhar com os outros. Além disso, a generosidade dos apóstolos não se limitava apenas a questões financeiras. Eles entendiam que a oferta era uma expressão de amor que abrangia todos os aspectos da vida. Em Atos 2:44-45, lemos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam entre si, conforme a necessidade de cada um. Essa prática radical de compartilhar e cuidar uns dos outros exemplifica a essência da comunidade cristã, onde o amor e a solidariedade prevalecem sobre o individualismo. A generosidade também é vista na vida de Barnabé, um dos apóstolos, que vendeu um campo e trouxe o dinheiro para os pés dos apóstolos, como registrado em Atos 4:36-37. Essa atitude não era apenas uma demonstração de desprendimento material, mas uma manifestação do amor de Cristo em ação. Barnabé se tornou um exemplo de como a generosidade pode impactar a vida da comunidade
e fortalecer a missão da Igreja. Os apóstolos, portanto, não apenas ensinaram sobre a generosidade, mas viveram de acordo com esses princípios. Eles nos mostram que a verdadeira generosidade vai além de dar dinheiro. Trata-se de uma disposição de coração que busca o bem-estar do próximo. A generosidade é uma resposta à graça que recebemos e um reflexo do amor de Deus em nossas vidas. Assim, ao olharmos para a vida dos apóstolos, somos desafiados a cultivar um espírito generoso em nossas próprias vidas. Devemos nos perguntar: estamos dando de maneira voluntária e alegre? Estamos dispostos a compartilhar não apenas nossos recursos, mas também nosso tempo, talentos e amor? A generosidade é um chamado que ecoa através das gerações, e somos convidados a responder a esse chamado com corações abertos e dispostos a servir. À medida que a mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos se espalhavam, uma nova compreensão sobre a oferta emergia, destacando a liberdade que os cristãos têm em Cristo. A prática do dízimo, que antes era vista como uma obrigação legalista, agora era reinterpretada à luz da graça e da generosidade. A oferta não deveria ser um fardo, mas uma expressão de adoração e gratidão. Em Gálatas 5:1, Paulo nos lembra que, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa liberdade não se refere apenas à libertação do pecado, mas também à libertação das amarras da lei. Os cristãos não são mais obrigados a seguir um conjunto rígido de regras, mas são convidados a viver em um relacionamento dinâmico e pessoal com Deus. Essa nova perspectiva transforma a maneira como vemos a oferta, não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de expressar nosso amor por Deus e pelos outros. A liberdade da oferta é um tema central nas cartas de Paulo. Em 2 Coríntios 9:7, ele nos ensina que cada um deve dar conforme decidiu em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa ênfase na disposição do coração é fundamental. A verdadeira generosidade não é medida pela quantidade, mas pela atitude com que damos. Quando damos com alegria, estamos reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus e que somos chamados a compartilhar essas bênçãos. Além disso, a liberdade da oferta nos permite ser sensíveis às necessidades ao nosso redor. Em vez de seguir uma regra fixa, somos encorajados a ouvir a voz do Espírito Santo e a responder às necessidades que ele nos apresenta. Isso pode significar dar mais em um momento de abundância ou menos em tempos de dificuldade, mas sempre com um coração disposto a servir. A generosidade se torna uma prática diária, uma maneira de viver que reflete o amor de Cristo em nossas ações. A história da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, é um exemplo poderoso dessa liberdade. Ela não se preocupou com a quantidade, mas com a entrega total de seu coração. Jesus a elogia, mostrando que, aos olhos de Deus, a disposição de dar é mais importante do que o valor monetário da oferta. Essa narrativa nos desafia a avaliar nossas próprias motivações e a nos perguntar: estamos dando o que nos sobra ou estamos dispostos a sacrificar por amor? A liberdade da oferta também nos chama a ser generosos em todas as áreas de nossas vidas. Não se trata apenas de dinheiro, mas de tempo, talentos e amor. Somos convidados a servir aos outros, a nos envolver em nossas comunidades e a fazer a diferença na vida daqueles que nos rodeiam. A generosidade se torna uma expressão do nosso compromisso com o reino de Deus, onde buscamos o bem-estar do próximo e a justiça social. Portanto, ao refletirmos sobre a liberdade da oferta, somos desafiados a viver de maneira generosa, não por obrigação, mas por amor. A oferta deve ser uma resposta à graça que recebemos, um ato de adoração que flui de um coração transformado. Ao abraçarmos essa liberdade, encontramos alegria em dar e em servir, sabendo que estamos participando da obra de Deus no mundo. À medida que nos aproximamos do final de nossa jornada sobre o dízimo,
É crucial desmistificar algumas das ideias errôneas que cercam essa prática. O conceito de que o dízimo, entendido como um percentual obrigatório de 10%, é um mandamento para os cristãos do Novo Testamento, precisa ser reavaliado à luz das Escrituras. Muitas vezes, essa ideia é imposta como uma carga pesada, uma obrigação que não reflete a verdadeira essência do que significa dar. Historicamente, o dízimo foi uma prática estabelecida no Antigo Testamento, com um propósito claro e específico. No entanto, ao longo dos séculos, essa prática foi distorcida e transformada em um instrumento de manipulação. Algumas igrejas e líderes religiosos utilizam o dízimo para infundir medo, prometendo bênçãos financeiras em troca de contribuições, ou criando um sistema de legalismo que se afasta do espírito da graça. Essa abordagem não apenas distorce o ensinamento bíblico, mas também prejudica a verdadeira adoração e a generosidade que Deus deseja de nós. É importante entender que no Novo Testamento não encontramos um mandamento explícito que exija que os cristãos devem dizimar 10% de seus rendimentos. O que encontramos em vez disso é uma ênfase na doação voluntária, alegre e generosa. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala sobre a importância de dar conforme o coração de cada um, sem imposições ou percentuais fixos. Em 2 Coríntios 9:7, ele nos ensina que cada um deve contribuir segundo o que decidiu em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa liberdade de dar é um convite à responsabilidade e à generosidade. Não se trata de uma licença para não contribuir, mas de um chamado para que cada um de nós avalie sua própria situação e dê de acordo com a abundância que recebeu. A oferta deve ser uma expressão de gratidão e amor, não uma mera transação financeira. Quando entendemos isso, somos libertos das amarras do legalismo e podemos nos aproximar de Deus com corações abertos e dispostos a servir. Além disso, a generosidade cristã não se limita apenas ao dinheiro. Ela abrange todas as áreas de nossas vidas: nosso tempo, nossos talentos e nosso amor. A oferta financeira é apenas uma parte de uma vida de entrega a Deus e ao próximo. Quando damos, devemos fazê-lo com a intenção de refletir o caráter de Cristo, que se entregou por amor a nós. Portanto, ao desmistificarmos o dízimo, precisamos lembrar que a verdadeira essência da oferta cristã é a liberdade e a generosidade. Não devemos nos sentir pressionados a cumprir uma obrigação, mas sim motivados pelo amor e pela gratidão que temos por tudo o que Deus fez por nós. Essa mudança de perspectiva nos permite viver uma vida de adoração autêntica, onde cada ato de generosidade se torna uma expressão do nosso relacionamento com Deus. A mensagem final é clara: o dízimo, como um percentual obrigatório, não é um mandamento para os cristãos do Novo Testamento. Em vez disso, somos chamados a dar de maneira voluntária e alegre, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Essa compreensão nos liberta para viver em generosidade, refletindo o amor de Cristo em nossas vidas e em nossas comunidades.